Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tempos verbais. Você vai conhecer a semântica deles nos textos. Você vai aprender como usar os tempos verbais de maneira bem adequada, porque até agora você viu como conjuga os verbos e tal, mas às vezes faz alguma confusão por não saber isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Então assiste o vídeo até o final, que você vai entender como você identifica a ordenação do tempo relativo ao momento da fala e também essa ordenação do tempo quando se trata de um ponto de referência. Aqui é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo desse canal é compartilhar com você algumas dicas sobre algumas informações nessa construção aí da nossa língua portuguesa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado toda vez que eu conseguir publicar novos vídeos. Vamos para a nossa lição então. Tempo verbal. O que é isso? Ele serve para localizar o processo verbal. O tempo ele está relacionado ao momento da fala ou ele está relacionado ao marco temporal, se é um ponto de referência. Eu vou dar exemplos para você entender isso aqui bem direitinho, de uma maneira bem simples. Antes de te mostrar os exemplos, a gente precisa entender o seguinte, que quando a ordenação do tempo está no momento da fala, você tem o presente, destaca aquilo que acontece no momento que você está falando, ou ele indica uma propriedade permanente de algum objeto ou de algum ser. 2. Tem o pretérito perfeito, que ele apresenta o fato como concluído, ou seja, aconteceu tudo anterior à fala. E tem o futuro, que representa o acontecimento posterior ao momento da fala. Anota isso aí e vamos aqui para os exemplos. Aqui, quando você está falando do tempo presente no momento da fala, quando você diz, agora estou muito feliz, você está se referindo àquilo que está acontecendo no momento que você está falando. O tempo presente também é usado para indicar propriedade, como por exemplo, a água do mar é salgada. Aquilo é um estado permanente daquele objeto, daquele ser ou daquele lugar. Então você usa o tempo presente. Duas observações do tempo presente eu vou trazer aqui para você, essas duas aqui. Amanhã eu chego a casa. Nós usamos isso demais de maneira informal ou semi-formal. E a gente usa o quê? O presente do indicativo com valor de futuro do presente, ok? Em vez de eu dizer amanhã eu chegarei a casa, amanhã eu irei ao mercado, amanhã eu farei tal coisa, eu vou lá falar amanhã eu faço, amanhã eu chego. Então eu estou usando o presente do indicativo com valor de futuro. Cuidado com isso na hora que você for escrever os seus textos, ok? Outro ponto a observar é quando você usa o presente do indicativo do verbo estar mais algum gerúndio. Isso acontece quando você vai demonstrar concomitância. Estou comendo agora, estou fazendo exercício agora, estou saindo agora. No momento que eu estou falando, estou fazendo ao mesmo tempo, sim. E aí essas outras observações a respeito do uso do tempo presente. Agora, vamos aqui para o pretérito perfeito. Ontem eu comi muito tarde. Eu levantei muito cedo, ok? Então, você tem aqui dormir, levantei, comi bolo de laranja. E quando foi que eu fiz isso? Fiz no pretérito, fiz no passado. O fato foi concluído. Mas em relação ao momento da fala, eu estou falando hoje o que eu fiz ontem. É aí que você usa o pretérito perfeito. E o futuro, o presente, você vai expressar aí, vai falar de alguma coisa que vai acontecer depois da fala. Estou aqui conversando com você hoje e eu digo para você assim, ele conseguirá se formar no próximo ano. Estou dizendo hoje alguma coisa que vai acontecer no futuro. Ela chegará do Ceará amanhã. Estou falando hoje alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então isso é o futuro do presente. Ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo que a gente vai se aprofundando no assunto. Bora lá! Agora, nós vamos falar do tempo verbal quanto ao marco temporal lá no passado. Então, vamos lá. O pretérito perfeito, ele tem valor pontual. Ele representa um fato como concluído. Pode ser concomitante, pode estar acontecendo tudo junto, pode ser anterior a ele ou pode ser posterior. E esse limite do pretérito perfeito, ele não está em relação ao momento da sua fala, mas ele está dentro de um marco temporal. Eu vou dar exemplos para você entender isso direitinho. Você tem também o pretérito imperfeito, que é um fato que não foi concluído em relação a outro fato que também não foi concluído, e esse já tem valor durativo. Você tem aqui o pretérito mais que perfeito,
que é um fato concluído e anterior a um ponto de referência. Observa que esse detalhe aqui do pretérito perfeito, e o futuro do pretérito, que ele tem um fato posterior ao marco temporal no pretérito. Então você percebe que quando você está falando da ordenação do tempo quanto ao marco temporal no passado, ele tem sempre um ponto de referência de alguma coisa que aconteceu no passado. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. O pretérito perfeito, a gente tem aqui um exemplo que no dia 11 de setembro aconteceu. Pretérito perfeito, acabou aquilo no passado. Só que isso acabou quando? No dia 11 de setembro, no dia que aconteceu, acabou que foi o ataque às torres gêmeas do World Trade Center. Um outro exemplo, vou usar o verbo aqui de novo, aconteceu. Aconteceu quando? Com esse marco temporal aqui no passado. Então você está falando, você está comentando sobre alguma coisa, fulano nasceu no dia tal. Ele nasceu só naquele dia, aquilo acabou, aconteceu, ele nasceu naquele dia. Comprou naquele dia. Então, quando o marco temporal no passado, quando ele dá a ideia de concluído, acabado. E quando o pretérito é imperfeito? Nesse caso, ele indica um fato que não foi concluído em relação a outro fato que também não foi concluído. E ele dá uma ideia de continuidade. Por exemplo, eu gostava de comer pastel na feira quando morava em São Paulo. Então, você percebe assim, não é uma coisa que aconteceu uma única vez, como no caso anterior do pretérito perfeito. Era uma coisa que acontecia com frequência, era dar uma ideia de continuidade, de que sempre a pessoa ia, né? Eu ia na feira e comia pastel, ok? Então, é isso que você precisa observar na hora que você vai conjugar o pretérito imperfeito. O fato acabou? Não. Se o fato acabou, ele é pretérito perfeito. Se não acabou, se dá a ideia de que aquilo era frequente, de continuidade, então ele é imperfeito. Agora vamos para o pretérito mais que perfeito. Esse aqui você tem que observar muito, muito mesmo, para não cometer erros. Por quê? Porque a gente não costuma ficar usando esse pretérito dessa forma que ela aparece na língua portuguesa. Então, ele é um enrosco para a gente usar e para a gente aprender. Mas vamos lá que vai dar certo. O pretérito mais perfeito, ele tem um ponto de referência como alguma coisa que aconteceu no passado anterior, no passado também. Por exemplo, aqui, quando a polícia chegou, a confusão já passara, ou já tinha passado. Quer dizer, a polícia chegou tarde, né? Então, o pretérito é mais perfeito. Acabou tudo lá atrás. Outro exemplo. A Mariana caminhava na rua quando lembrou de que esquecera a panela no fogo. Pausa esse vídeo e dá uma olhada no que acontece aqui. Só para você ter uma ideia de como usar o pretérito mais que perfeito da maneira correta. Você tem aqui que Mariana caminhava. Ela tem um pretérito imperfeito. Você tem aqui um pretérito perfeito. E você tem aqui o esquecera, que é um pretérito mais que perfeito. E como isso aconteceu? Qual a ordem que aconteceu? O que aconteceu primeiro aqui? Ela esqueceu a panela no fogo. Ela esquecera a panela no fogo. E quando foi que ela lembrou? Quando ela caminhava. Então você percebe que o pretérito perfeito dá essa construção da sequência dos acontecimentos lá no passado. Então, isso aqui é uma dos tempos verbais que vale a pena você observar com cuidado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí seu comentário. Bora lá para o futuro do pretérito. Ele indica um fato que aconteceu antes de um marco temporal no pretérito. Esse exemplo. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro vinha com sua comitiva de Santos. Nesse mesmo dia, proclamaria a independência do Brasil. Os professores de história costumam muito usar esse tipo de o futuro do pretérito na hora que ele vai contar. Isso para dar uma ideia de proximidade. Eu vou falar disso com você em outros vídeos, tá? Vamos se aprofundar um pouco aqui no uso dos verbos. Então fica atento aí, porque tem bastante novidade aqui no canal. O que acontece? Qual é o seu ponto de referência aqui? O verbo vir, né? Que no caso, vinha. Ele está. Então, o que aconteceu? Ele vinha com a sua comitiva no dia 7 de setembro e o que ele faria? Ele proclamaria a independência do Brasil. Então, você vê que é um fato posterior ao marco temporal do passado do verbo
vinha. É como se você dissesse assim, ó, ele vinha com a comitiva. Fazer o quê? Ele veio para proclamar a independência do Brasil. Então, você vê que o futuro do pretérito, ele precisa ter um verbo que marque um passado e o que vai acontecer depois desse passado. O que aconteceu depois dele vir? Se nós voltássemos ali no exemplo das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro, os aviões vinha e derrubaria as Torres Gêmeas. Deu para ficar mais claro agora? Deu para entender melhor? É isso que você precisa atentar na hora que você vai usar o tempo verbal no futuro do pretérito. Agora, nós vamos falar desse marco temporal no futuro. Quando o marco temporal está no futuro, gente, os fatos podem ser concomitantes, anterior ou posterior a ele. Pode estar acontecendo tudo junto, vai acontecer tudo junto, pode ter acontecido antes e pode acontecer depois. Eu vou mostrar para você aqui exemplo para você entender direitinho. Quando você usa o presente do futuro, esses acontecimentos são simultâneos, constituídos do verbo estar no presente mais o gerúndio. Olha só quando que você vai usar o presente do futuro. Já o futuro anterior, o presente, o verbo ter no futuro do presente mais o particípio. E o futuro do futuro, você vai usar o fato posterior a um marco temporal. Eu separei 3 exemplos para isso ficar bem facinho de você entender. Quando que você usa o futuro, o presente do futuro? Nesse exemplo aqui, você tem, quando ele sair, ainda estarei dormindo. O acontecimento é simultâneo. Ele vai sair e eu vou estar dormindo. Pronto, estarei dormindo. Já aqui no segundo exemplo, é quando você usa o futuro anterior. Quando ele sair, já terei acordado. É assim que você usa o futuro anterior. O acontecimento, ele é anterior ao marco temporal. E aqui você tem o futuro do futuro, que ele indica um fato posterior ao marco temporal também no futuro. Depois que ele sair, ficarei mais à vontade. Então, é assim que você usa o futuro do futuro. Nesse vídeo, você viu quando a ordenação do tempo verbal ela está relacionada ao momento da fala, que é o presente, o passado, o pretérito, né, e o futuro do presente. E quando essa ordenação está referente ao marco temporal, ou um ponto de referência, que está no texto. Então, aí você viu isso. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, quando você usa eles e quando você usa referente ao futuro. Então, observa aqui, na hora que você vai conjugar os verbos, se você tem essa informação anotada, se isso ficou bem claro para você, você não vai precisar decorar uma lista de verbos. Você simplesmente precisa saber quando usar. Então, faz uma listinha, anota aí. Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre modos verbais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo.